Olá, alunos! Bem-vindos à semana 18 e 19 da disciplina de arte. E lá vamos nós para mais uma semana, que ela seja repleta de bênçãos. Esse é meu desejo para vocês. Nós vamos começar então a estudar sobre os princípios da composição plástica. São os 4 princípios que nos orientam na hora que a gente quer fazer uma obra artística e também quando a gente quer ler essa obra. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os 2 primeiros princípios, que é a atenção espacial e o movimento. Vocês têm então um conteúdo que eu gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês ou imprimissem e colassem. O que seriam esses princípios então? A composição plástica, ela se define como uma distribuição ou uma disposição dos elementos dentro de uma obra artística. Pode ser um desenho, uma pintura, certo? E essa disposição, na hora que o artista faz, ele pode pensar para ela ser perfeita, né, equilibrada ou desequilibrada, vai depender, né, da finalidade que o artista quer propor. Existem então 4 princípios: a atenção espacial, o movimento, a direção e o peso visual. Nessa aula, como eu já comentei, nós vamos ver os primeiros 2 princípios, certo? O que seria a atenção espacial? A atenção espacial, ela desestrutura a referência do eixo, ou seja, aí o artista vai escolher se ele quer que a obra seja centralizada, seja mais para um lado, tudo vai depender da sensação que ele quer transmitir com essa obra. Então aqui nós temos, né, uns exemplos conforme as formas, né, geométricas, e nós vamos comparar então com esses exemplos aqui embaixo, ó. Quando a gente quer dar então um equilíbrio para aquela obra, nós vamos procurar um eixo vertical central, né? E aí, o que vai acontecer com a nossa visão? A visão do observador, do espectador que está olhando para aquela obra. Vai ser chamada a atenção para olhar aqui nesse centro. Vocês devem ter olhado, né, primeiramente aqui, certo? Porque esse é o objetivo do campo visual que o artista quer transmitir. Quando um elemento ele não é, né, disposto dessa forma, ele é mais pontiagudo, né, mas também quer transmitir uma sensação de equilíbrio, ele também é colocado no centro da obra e o olhar do espectador vai ser chamado para cá. A atenção superficial da obra está bem aqui centralizada. Neste caso aqui, a atenção visual ela está para o lado direito da obra, né? Se nós olharmos para essa obra aqui, o primeiro lugar que nós vamos observar vai ser esta parte aqui. E este é o objetivo que o artista quis passar na sua atenção superficial. E nesse exemplo aqui, a atenção está para o lado esquerdo da obra. Então, tudo vai depender do objetivo que o artista quer transmitir. E aí, a atenção, né, é o peso que essa obra vai transmitir. É o foco que ela vai dar para o observador olhar em primeiro lugar dentro daquela obra. Essas influências, então, são chamadas de forças de movimento, porque dá um ponto de aplicação, ou seja, o nosso olhar é direcionado para aquele local da obra, né? Dando intensidade na percepção visual para aquele local. Então, se a gente olhar aqui, o nosso olhar ele vai direto aqui para esse menino do skate, aqui vai direto para esse menino com a bola. Esse jogo de forças ele deve ser usado, então, como eu falei antes, para causar sensações, impressões e efeitos numa obra. Outro exemplo aqui, olhando para essa obra, né? Ela nos dá uma sensação de descanso, de equilíbrio. Olhando para essa obra aqui, ela nos dá uma sensação de força e de desequilíbrio. Então, tudo vai depender do objetivo que o artista quer passar. Existem algumas formas geométricas que, por si só, elas nos dão a impressão de desequilíbrio, mas a gente pode utilizar outras formas em conjunto com elas para dar a sensação de equilíbrio. Por exemplo, um círculo. Ele nos passa a sensação de movimento, de desequilíbrio, mas se nós traçarmos uma linha vertical, nós já vamos fixar o olhar para um ponto central, dando a sensação de equilíbrio.
Mesma coisa se eu quero deixar ele mais estático ainda, mais equilibrado, com uma tensão, né, equilibrada, eu vou colocar uma outra linha, então, aqui na horizontal. E aqui ele se torna, então, totalmente estático. Olhem novamente aqui para esse círculo, que nos dá a sensação de desequilíbrio, né, ou movimento. Aqui ele já está começando a se fixar mais, porque o nosso olhar se fixou pela linha. E aqui ele vai se fixar mais ainda, porque temos duas linhas que nos dão a sensação de equilíbrio nessa obra. Aqui, então, temos duas obras para comparar. Uma de Kandinsky, né? Essa imagem ela é bem colorida, se vocês procurarem na internet, né? Mas como o nosso foco não é a cor, eu coloquei ela em preto e branco justamente para nós pensarmos mais e prestarmos mais atenção na questão dos tipos de formas geométricas e a sua posição. Então, olhando aqui, a gente tem uma sensação de movimento, de desequilíbrio, né? E olhando essa obra aqui, então, do Piero, ela nos dá a sensação de equilíbrio, ela é mais estática, ela tem um eixo central. Aqui a gente não sabe para que lado olhar primeiro, né? Apesar de ser o lado que está com mais elementos sempre puxar mais a nossa visão, certo? Essa é a tensão que faz com que o nosso olhar ele seja encaminhado para aquele ponto da obra, certo? E o movimento? Quando nós olhamos uma imagem com os olhos, né, nós olhamos para várias direções, horizontal, vertical, inclinada, curva, né? Isso faz com que a gente trabalhe o nosso olhar, o movimento daquela obra. Esse movimento ele é criado geralmente através de uma ilusão. Aqui nessa imagem, se a gente olhar ela, né, ela vai chamar atenção sempre a parte mais tensa, mais pesada visualmente, que seria aqui no caso a maior, mas o nosso olhar ele vai continuar nessa direção, né, da direita, e vai nos dar a sensação de movimento causado pela diferença de tamanho desses pássaros aqui, né, e a diferença de inclinação, dando a sensação de movimento. Isso também pode acontecer numa escultura como essa aqui, né, do Boccioni, que devido a todas essas formas de retorces e entorces dessa obra nos dá a sensação de movimento. E essa aqui também, pela diferença, né, de tonalidades das cores, das formas mais claras e escuras, também nos dá a sensação de movimento, ou seja, ela faz com que o nosso olhar fique percorrendo vários elementos dentro da mesma obra, certo? E o ritmo é caracterizado pela sensação do movimento encadeado em conexões visuais ininterruptas, uniformes, contínuas, sequenciais. Então, uma sequência de várias da mesma forma vai nos dar a sensação de movimento, que a forma inicia aqui e ela vai tendo uma continuidade, o nosso olhar vai seguindo, né, até esse outro ponto, dando a sensação de movimento. A mesma coisa a gente percebe nesses cilindros aqui, nestas linhas, né, que nos dá a sensação de continuidade. Então, dependendo do que o artista quer passar, qual é o seu objetivo, ele vai poder dar, então, essa composição, na composição da sua obra, o elemento do movimento ou não, certo? De uma forma bem simples. Depois, no final, a gente vai aprender a observar e analisar as obras de arte, pensando nos 4 princípios da composição. Nesse caso, nós vimos 2. Eu gostaria, então, que vocês colocassem o nome nas folhas do caderno ou nas folhas que vocês imprimiram, fotografassem e mandassem até o dia 31 de agosto para nós encerrarmos o mês de agosto, então, das nossas atividades de arte. Mas, em setembro, nós vamos continuar, então, sobre esses princípios, falando dos próximos 2 princípios. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, é só vocês enviarem os recados lá pelo Classroom, ok? Desejo que tenham uma semana abençoada, de muito estudo, que vocês continuem se cuidando. Abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau! Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal,
curta esse vídeo. E volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.